Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Alan, sejam bem-vindos a mais uma hora da história e hoje a gente vai falar sobre um tema pesado. Vamos falar sobre uma das maiores revoluções da história da humanidade e que mudou os rumos do século XX. Vamos falar sobre a Revolução Russa. Estão preparados? Já pega seu caderno, vai anotando, vem comigo, é hora da história. Vamos começar falando sobre o Império Russo. A gente falou um pouquinho do Império Russo lá na aula de Primeira Guerra Mundial, não é? Vamos falar especificamente sobre eles agora. O Império Russo era o maior território do mundo. Até hoje, a Rússia é o maior país do mundo em relação a território. E já era na época, no finalzinho do século XIX e início do século XX. Vamos localizar a Rússia no mapa. Esse era o território da Rússia. O Império Russo já era gigante. Mas aí eu pergunto, o Império Russo era uma potência? Não necessariamente. Vamos entender. A Rússia era governada por um czar. Esse carinha que você está vendo aí, ó. O que é czar? Czar é uma espécie de imperador. O imperador da Rússia era chamado de czar. Nesse da foto é o Nicolau II, czar da Rússia ali em 1917. O cara que vai ser deposto durante a Revolução. Mas os czares já governavam a Rússia durante séculos. Dinastias de imperadores que tinham poder absoluto lá dentro. E a população era formada basicamente por camponeses. 80% da população vivia no campo. Ou seja, não era um império de grandes cidades, de população industrial. Não, a grande maioria era camponês. No final do século XIX, a Rússia começa um processo de industrialização. Todo mundo já na época sabia que para ser potência precisa ser industrializado. E a Rússia não era praticamente feudal ainda. Começou um processo forte de industrialização com a ajuda da Inglaterra e da França. Não é à toa que quando a guerra começar, do lado de quem a Rússia vai entrar? Pois é. E aí, se você tem uma população que 80% mora no campo, para industrializar você precisa de gente nas cidades, não é? Essa galera que vivia no campo e passava muitas vezes fome lá na época do inverno, resolveu mudar. E aí passaram a migrar para as cidades. Deixaram de ser camponeses e se tornaram operários. Como assim? Funcionários das fábricas, funcionários das indústrias. Mas aí eu pergunto, a vida deles nas indústrias melhorou? Talvez você pense, agora ele tem um emprego, agora ele tem um salário, agora ele vai mudar de vida. Mais ou menos. O emprego era para trabalhar muito, o salário era para ganhar pouco. A vida deles melhorou? Não. As cidades na Rússia começam a crescer muito nesse processo de industrialização, com muitas pessoas, muitos operários. Só que a maioria deles em condições de vida muito ruim. Trabalhavam muito e ganhavam pouco. Em compensação, tinha alguém dentro da Rússia ganhando muito dinheiro. Quem é essa galera? A chamada burguesia, o dono das fábricas, o dono das máquinas. Vamos falar melhor sobre eles. Isso estava gerando uma grande desigualdade social lá na Rússia. Como assim? Tinha uma galera muito grande que trabalhava muito, praticamente o dia inteiro, e ganhava quase nada, vivia mal, passava fome. Em compensação, tinham poucos que nem precisavam trabalhar, mas eram os donos das máquinas, os donos das fábricas e lucravam e ficavam cada vez mais ricos. Teve uma galera que começou a questionar isso. Peraí, essa exploração está errada. E aí vai surgir um grupo político chamado de Partido Operário Social Democrata Russo. Ufa, que nome grande. Professor, preciso decorar esse nome? Não, era o POSDR. Precisa decorar essa sigla? Também não. Mas você precisa saber quem eram eles e o que eles queriam. O Partido Operário Social Democrata Russo era um partido de orientação marxista que tinha como o principal objetivo lutar contra o czarismo. Como assim? Eles queriam derrubar o czar. Para que esse cara está no poder até hoje? A família dele há séculos. Ele é a causa dessa desigualdade. Vamos derrubar o czar. Coisa ultrapassada ter imperador. E eles eram inspirados nesses dois caras aí, ó, o Karl Marx e o Friedrich Engels. Já ouviram falar neles? Principalmente num livro que os dois escreveram juntos chamado de O Manifesto Comunista. Que livro era esse? Para entender, vamos ler um trechinho do Manifesto Comunista. Dizia o seguinte: a história de toda a sociedade existente até hoje tem sido a história das lutas de classe. Homem livre e escravo,
patrício e plebeu, senhor e servo. Em uma palavra, opressor e oprimido, em constante oposição, têm vivido uma guerra. No entanto, a nossa época, a época da burguesia, possui uma característica. Simplificou os antagonismos de classe. A sociedade global dividiu-se cada vez mais em duas grandes classes que se defrontam: a burguesia e o proletariado. Professor, não entendi nada. Calma. Nesse trechinho, Karl Marx está falando sobre a tal da luta de classes. O que é essa luta de classes? Ele fala que em todas as sociedades, em qualquer época da história, sempre existiu duas classes. E aí cada uma dá o seu nome, mas no resumo, uma classe que manda, outra classe que obedece. Uma classe que tem, outra classe que não tem. Uma classe que explora e a outra classe que é explorada. Ele dá o exemplo ao longo da época, de todas as épocas. Mas ele fala da época dele. Ele diz, olha, na minha época eu percebi duas: a burguesia e o proletariado. Quem são esses? Para o Karl Marx, a burguesia é aquela galera que é dona das máquinas, o dono das fábricas, o dono das indústrias. Esse cara é a burguesia. A burguesia precisa trabalhar? Não. Ele já é dono das fábricas, ele é dono das máquinas. O que ele faz? Ele bota alguém para trabalhar para ele e todo o lucro da fábrica fica com quem? Com ele. Ele é o dono, não é? E aí, em troca, ele paga um salário para esse cara que vai trabalhar para ele. Quem é esse cara? O proletariado. Proletariado, para o Karl Marx, é aquele cara que não tem nada. Ele não é dono da fábrica, ele não é dono das máquinas, ele não tem nada. A única coisa que ele tem é a força de trabalho. Para isso, ele tem que vender a força de trabalho dele. Como assim? Trabalhar para alguém, em troca de um salário. Só que esse salário era digno? Não. Ou seja, ele era explorado. O proletariado trabalhava muito e produzia lucro. Só que o lucro não ficava com ele. Ficava com quem? Com o patrão. Ficava com o burguês. Ficava com a burguesia. Esse era um dos grandes problemas que o Karl Marx identificou nesse livro. E aí o que ele dizia? Isso só vai acabar quando o proletariado se juntar e proclamar uma revolução. Como assim? Eles vão tomar as máquinas, eles vão tomar o poder. Eles vão falar, não preciso de patrão mais não. Não preciso de um burguês me explorando. Nós juntos, trabalhadores, vamos controlar aqui e vai ser tudo dividido de forma igualitária. Ou seja, o Karl Marx enxergava que o caminho para a revolução era chegar no socialismo. E aí, se você não sabe direito o que é capitalismo, socialismo, comunismo, tem o videozinho que eu deixei aqui para vocês de apoio, tá? Ali eu vou explicar o que é capitalismo, o que é socialismo, o que é comunismo de forma bem resumida. Pausa aqui o nosso vídeo, assiste lá o vídeo de modelos econômicos e depois volta para cá. Mas vamos voltar para o POSDR, aquele partido lá, não é? Pois é, eles acreditavam bastante nessas palavras do Karl Marx e do Friedrich Engels. Mas era um partido dividido. Como assim? Dentro do partido tinham dois grupos, os chamados bolcheviques e os chamados mencheviques. Calma, vamos entender quem é cada um deles. Bolcheviques em russo significa maioria, ou seja, a maioria dos membros desse partido eram bolcheviques. Do outro lado, mencheviques em russo significa minoria. A minoria acreditava nessas ideias. E aí vamos entender quem era cada um deles. O principal objetivo do partido era derrubar o czarismo, não é? Ou seja, os dois grupos queriam a mesma coisa, derrubar o czarismo. E os dois grupos queriam chegar no mesmo lugar, só que por caminhos diferentes. Vamos entender primeiro os bolcheviques, a maioria. Bolcheviques eram liderados por esse cara aí, um cara chamado Lenin, um dos principais líderes, guarda esse nome. E o que eles queriam? Queriam fazer uma aliança com todos os trabalhadores. Só vai colar no nosso bonde quem é trabalhador igual nós. Como assim? É os trabalhadores das fábricas, os operários, os camponeses, soldados. Soldado é trabalhador também? É trabalhador também, porque é explorado e ganha pouco. Vamos juntar todo mundo que é explorado e só eles estarão na nossa aliança. Não vai ter patrão, não vai ter burguês, só trabalhador. Para quê? Para proclamar uma revolução. Gente, revolução não é pedir por favor, não é com calma, não é educado. Revolução é na força. Ou seja, o Lenin queria juntar os trabalhadores para tomar o poder na força,
Na porrada mesmo, é pé na porta, é revolução. Revolução para quê? Para que os trabalhadores tomem o poder e a Rússia chegue ao que eles chamam de socialismo. Se você assistiu outro vídeo, você já sabe o que é socialismo. Os mencheviques também queriam chegar no socialismo, só que eles achavam que os bolcheviques eram radicais demais. Não, isso é revolução, vai ter tiro, vai ter morte. Melhor não, Lenin. O que acreditavam os mencheviques? Vamos lá. Mencheviques eram liderados por esse cara aí, ó, o Martov. Não precisa guardar o nome dele não. Mas o que eram os mencheviques? Eles queriam fazer uma aliança não somente com os trabalhadores, mas também com a burguesia. Quem é a burguesia? Não é o patrão? Não é o dono das máquinas? Os mencheviques diziam, para derrubar o czarismo, a gente precisa deles. Então vamos chamar o burguês, o patrão, para fazer parte da nossa aliança, para a gente primeiro derrubar o czar. E aí depois nós vamos desenvolver o capitalismo na Rússia. A Rússia nem é capitalista direito ainda. Vamos industrializar, vamos virar uma potência primeiro, igual a Inglaterra é. Para depois, aos poucos, gradualmente, a gente chegar no socialismo. Essa era a ideia dos mencheviques. Pensa um pouquinho, se você estivesse lá na Rússia, fosse trabalhador e membro do POSDR, você ia colar com quem? Os bolcheviques do Lenin ou os mencheviques do Martov? Os mencheviques diziam, bolcheviques, vocês são muito radicais, muito violentos. Não, assim não, esse não é o caminho. Já os bolcheviques e o Lenin olhavam para os mencheviques e falavam, olha, vocês é que são muito frouxos. Vocês acham que vão fazer aliança com o patrão e lá na frente o patrão vai dar o poder para o trabalhador? Não vai dar nunca. Não tem que fazer aliança com o patrão, porque senão a gente vai continuar sendo explorado. Vai tirar o czar, vai colocar o patrão no poder e o trabalhador vai continuar na mesma. Por isso que eles divergiam aí nesses assuntos. E o povo? Vocês acham que o povo era mais bolchevique ou menchevique? Gente, nenhum. Esses dois grupos eram só os membros do partido. Não era todo mundo. O povo, meu amigo, está preocupado em botar comida dentro de casa. O povo está preocupado em trabalhar e não perder o emprego. Ou seja, a preocupação do povo era, e até hoje, é a de necessidades básicas. O povo não estava ligando muito não, até que a gente chega em 1905. O que aconteceu? A Rússia estava em guerra contra o Japão. E guerra custa caro. O czar manteve o país na guerra, mesmo o país perdendo para o Japão. E aí, para isso, aumentou os impostos nos trabalhadores. Ou seja, o trabalhador trabalhava e já estava passando fome. O que essa galera fez? Vamos fazer uma manifestação. Juntou o povão, aqui era o povão, hein, gente? Não era o partido, não eram bolcheviques, nem mencheviques, era o povão mesmo. Juntou e falou, vamos fazer uma manifestação. Vamos lá no palácio do czar e vamos pedir ajuda para o czar, porque o czar vai ajudar a gente. O que eles queriam? Melhores salários e reduzir a jornada de trabalho, trabalhar menos. Essa galera trabalhava mais de 16 horas por dia, imagina. O czar vai ajudar a gente. A galera confiava no czar. Não, o czar é gente boa. Vamos lá, manifestação pacífica, sem violência. Chegando lá, alguém falou pro czar, czar, o povo tá vindo aí. O homem ficou com medo e mandou a guarda imperial metralhar a população. A população ia na paz, a população ia na calma, mas eles foram reprimidos com violência pela guarda imperial do czar. Nesse dia houveram centenas de mortes. Aqui é que a coisa vai mudar. Se o povo antes amava o czar e achava até que o czar ia ajudar, agora não ama mais. Agora está percebendo que o czar não está nem aí pro povo. Agora o povo está revoltado e com fome. Começou a revolução? Ainda não, mas a sementinha está ali. Esse dia ficou conhecido como o Domingo Sangrento. E como eu falei, ele é a sementinha para o que vai acontecer lá na frente. Depois desse dia, os trabalhadores começam a se organizar mais, no que nós chamamos de sovietes. O que eram os sovietes? Eram conselhos democráticos de trabalhadores. Os próprios operários, soldados, camponeses elegiam esse conselho. Não era formado por burguês, não era formado por patrão. Era um órgão representante dos trabalhadores, que começou a controlar algumas fábricas. Imagina, os sovietes tomaram o poder para eles, eram trabalhadores governando a si mesmo. Não tem um patrão mandando em mim mais. Quem manda na fábrica agora? Os trabalhadores. O soviete, que vai decidir por todos.
Ou seja, são trabalhadores governando a si mesmo sem patrão. Não precisa de patrão mais. Olha aqui como já tem um semente do que vai acontecer lá na frente. Hoje a gente vai parar por aqui, beleza? Para esse vídeo não ficar muito grande, essa vai ser a parte 1 da nossa aula sobre Revolução Russa. Faça as suas anotações, me envie aí direitinho, igual você já está acostumado. E depois vai vir a parte 2 da Revolução, quando o bicho vai pegar de verdade, beleza? A gente se vê lá. Até mais!